Meus amados irmãos e irmãs, um bom dia na paz do Senhor Jesus, na paz que excede todo entendimento. Louvamos a Deus e quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de uma vez mais estarmos aqui, dessa vez transmitindo a Escola Bíblica Dominical, e louvamos a Deus por este privilégio de podermos participar e de podermos ser integrantes da Escola Bíblica Dominical. Essa transmissão ela refere-se à Escola Bíblica Dominical do setor 111 da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, setor 111 em Vila Carrão, setor este dirigido e pastoreado pelo pastor Fábio Tenório, e nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor e também pela vida do nosso superintendente da escola dominical, os nossos superintendentes, na verdade, o pastor Josué, também o irmão Roberto, o presbítero irmão Roberto, e os demais irmãos que fazem da nossa escola dominical no setor 111 uma bênção. Glória seja dada ao Senhor, porque este trimestre estamos estudando um assunto de suma importância para as nossas vidas. É bem verdade que durante todos os trimestres nós temos sido muito abençoados com as lições que têm sido aplicadas, com os nossos irmãos professores que têm se dedicado ao ensino da palavra, mas este mês em especial, segundo orientação do nosso pastor setorial, nós estamos estudando a nossa declaração de fé, a declaração de fé de nossa igreja, a declaração de fé das Assembleias de Deus, e louvamos a Deus porque tem sido ensinos preciosos e extremamente enriquecedores a todos nós. Louvamos a Deus por esta iniciativa do nosso pastor setorial, e também louvamos a Deus por aqueles irmãos que têm se dedicado a todos os domingos, sempre pela manhã, às 9 horas da manhã, estarmos aqui juntos, exaltando e bendizendo ao nome do Senhor e também aprendendo um pouco mais da sua palavra. Quero convidar você então, meu irmão, minha irmã, que já está conosco, a tomar a sua Bíblia em mãos, tomar a sua declaração de fé, se ela estiver impressa ou não é? Se ela estiver de forma online, se você está acompanhando, independente da maneira como você está acompanhando esses estudos todos os domingos pela manhã, quero te convidar agora a dar a sua atenção a este estudo que iremos aqui aprender juntos, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Aos que estão chegando, sejam muito bem-vindos em nome do Senhor. E nós vamos aqui aprendendo a palavra de Deus. Eu quero convidar você a fazermos uma oração ao Senhor para darmos início assim à nossa escola bíblica dominical. Pedir ao Pai das Luzes que nos ajude, que ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para falarmos aquilo que o Senhor colocar em nossos corações e também estarmos abertos a todas as orientações que o Espírito Santo vier a colocar em nossas vidas. Vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai que está nos céus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós reunimos-nos nesta manhã, desta feita na Escola Bíblica Dominical. O Senhor bem sabe que por conta, Senhor, deste momento, desta pandemia que o mundo inteiro está a viver, Senhor, estamos fazendo este trabalho, nos utilizando, Senhor, do Facebook, das redes sociais. Senhor, queremos lhe pedir que o Senhor possa ir de encontro aos nossos irmãos e irmãs
que em suas casas estão, seja onde estiverem, Senhor, eles possam ser alcançados pela tua palavra. Pai, a tua palavra nos orienta a examinarmos as Escrituras, porque são nelas, Senhor, que nós encontramos, Senhor, os caminhos da vida eterna. Ó Jesus querido, queremos lhe pedir agora a tua bênção e pedimos ao Espírito Santo que nos ajude e nos ilumine, Senhor, nessa escola bíblica dominical. Senhor, abre o nosso entendimento e o nosso coração para recebermos, Senhor, a tua orientação. É o pedido que lhe fazemos. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, ó Deus. Amém. Glória seja dada ao Senhor, glória seja dada a Jesus. Quero convidá-los, antes de iniciarmos aqui o ensino da palavra, neste domingo nós iremos falar dentro do capítulo de número 15 da nossa declaração de fé. O capítulo 15 que tem como ensino sobre a verdadeira adoração. Então, antes de nós falarmos alguma coisa sobre este importante tema, eu quero convidá-los a entoarmos um louvor ao Senhor, um hino da nossa harpa cristã, que é o hinário que nós utilizamos em nossas igrejas. Então vamos cantar. Eu o convido a louvar junto comigo com o hino de número 186, 186. Este hino que tem por título De Valor em Valor. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba nos céus a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba nos céus a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba nos céus a coroa que
me dará Deus. Glória seja dada ao bendito e adorado nome de Jesus Cristo. Como disse aos amados, às amadas, neste dia, o dia 23 de agosto, nós iremos estudar o capítulo de número 15 de nossa declaração de fé. O capítulo de número 15, ele traz o assunto direcionado, referido sobre a verdadeira adoração. O porquê da nossa maneira de adorar, qual é a forma como nós, crentes assembleianos, adoramos ao Senhor. E a nossa declaração de fé, ela diz que nós cremos e professamos, ou melhor dizendo, cremos, professamos e ensinamos que a adoração é um serviço sagrado, é uma reverência a Deus por aquilo que Ele é e por suas obras, segundo o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista São Mateus, o capítulo de número 4 e o versículo de número 10, aonde o próprio Jesus nos ensina que devemos servir só ao Senhor e só a Ele nós serviremos. São palavras de Jesus quando da tentação, a Bíblia fala, neste capítulo, de que Jesus foi enviado pelo Espírito ao deserto. E ali, naquele local, no deserto, ele foi tentado pelo diabo. E diz a Bíblia que em uma dessas tentações, Jesus foi ordenado que se curvasse diante do diabo. E a Bíblia diz que Jesus respondeu dentro da palavra, que diz que só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, mediante esse texto, a nossa declaração de fé, ela também, com base nesse texto, melhor dizendo, nós crentes assembleianos, nós crentes que servimos a Deus, e baseado nesse texto, é que nós adoramos somente ao Senhor, não adoramos a nenhuma outra divindade, a nenhum outro ser, senão ao Senhor Deus. Todas as vezes que falamos de adoração, para a maioria de nós, se não boa parte de nós, nos lembramos do texto lá de João, no capítulo de número 4, lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista São João, quando Jesus, em conversa com a mulher samaritana, ele ali, num diálogo ali com a mulher samaritana, fala sobre a questão da verdadeira adoração. E principalmente nestes dias em que se discute a questão de como se deve adorar, fala-se muito, fala-se bastante em lugar secreto, fala-se bastante nas canções escritas pela maioria dos compositores e nas canções entoadas pelos cancioneiros cristãos. Boa parte dessa musicalidade, ela está muito voltada à questão da adoração. Então é importante que, com base naquilo que a Bíblia diz, nós entendamos como de fato e de que forma de fato deve ser feita a adoração. Dentro do capítulo 4 do Evangelho de João, e no versículo de número 24,
Esse texto diz assim: Deus é espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Esse texto que acabamos de ler, ele fala sobre a adoração aqui que tem a ver com três grupos de pessoas. O primeiro deles, os judeus, né, esse grupo de pessoas. O segundo grupo, os samaritanos. E um terceiro grupo, aqueles que viriam a adorar a Deus na nova ordem de coisas que estava para ser estabelecida. Então, esses três grupos importantes a quem Jesus se referia, Jesus aqui, ele citava essa questão da verdadeira adoração. Né? Os judeus, Jesus fala aqui sobre a adoração em espírito e em verdade. Os judeus aqui, neste momento, eles não adoravam em espírito. E por que não adoravam em espírito aqui? Porque eles não tinham o Espírito Santo ainda habitando neles. Então, essa questão do adorar em espírito, apesar de Jesus citá-la aqui, a verdadeira adoração como sendo uma adoração que deve ser feita em espírito e em verdade, neste momento, os judeus, por não terem ainda o Espírito Santo habitando neles, então a questão aqui, a adoração em espírito não se aplica aos judeus aqui. E a própria Bíblia cita, a Bíblia cita, e o próprio Senhor, ele testemunha acerca disso, citando um texto que eu quero ler com você aí na sua casa. Existem outros textos, mas eu quero compartilhar com você um texto aqui que se aplica exatamente essa questão aqui. Isaías capítulo 29 e o versículo de número 13. Isaías 29 e 13. Eu quero fazer uso até de um versículo que não está dentro da declaração de fé, mas só para poder ter embasamento para essa verdade que acabei de dizer a vocês aqui. 29:13 de Isaías diz o seguinte: o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca, se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Então esse texto ele também dá uma explicação sobre essa questão dos judeus, eles adorarem só de lábios. Outros textos que salientam essa questão, um deles está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 15, e é um outro texto que também atesta essa verdade, é o versículo de número 8, capítulo 15, o versículo de número 8. Veja o que diz Jesus: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E ainda para ficar melhor ainda, claro, Evangelho de São Marcos, capítulo de número 7. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 7, o versículo de número 6. Ele diz: respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Então o próprio Senhor, ele testemunha essa verdade sobre o fato de que os judeus daqueles dias, e é claro, né, entendamos que os judeus daqueles dias, eles até obedeciam toda a lei mosaica, mas o coração, a verdade da adoração, essa questão de adorar em verdade também, ela não acontecia, ela não acontecia porque os judeus, apesar de toda obediência às leis cerimoniais, de toda obediência às questões da lei dada por Moisés, apesar de toda a questão exterior que fazia com que as pessoas que vissem, né, os vissem exteriormente e aí até se admirassem, talvez por toda aquela obediência exterior, mas que de fato o interior, o coração daqueles homens, daquelas mulheres, de fato não estava voltado para o Senhor. E isso não é diferente nos nossos dias. A verdadeira adoração é uma adoração que está muito além do exterior, que está muito além daquilo que os olhos podem ver. Não é à toa que o profeta Samuel, né, no momento em que entra na casa do pai de Davi e dos seus irmãos, né, de Jessé, ao entrar na casa de Jessé, na intenção de ungir um rei para Israel, a Bíblia fala que Samuel ele foi traído por aquilo que ele viu. Né? E se não fosse a intervenção de Deus naquela questão, Samuel teria ungido o homem errado. Porque a Bíblia atesta que Samuel é corrigido pelo Senhor, dizendo a Samuel, né? O Senhor dizendo a Samuel, tu vês como vê o homem, né? Tu vê o que está diante de você, o exterior, Deus dizendo a Samuel. Mas, dizendo ainda o Senhor, eu vejo o coração. Né? Então, a verdadeira adoração, ela não é só a verdadeira adoração não são só movimentos, não são só questões exteriores, mas a verdadeira adoração, como nós acabamos de ler aqui no texto, ela é uma adoração que deve ser feita em verdade, não só nos dias de Jesus, como nós acabamos de ler aqui os textos que atestam esta questão, mas nos nossos dias também. É uma adoração que deve ser feita em espírito, e em espírito hoje sim, porque hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós, diferente dos dias aqui em que Jesus estava a falar com aquela mulher samaritana, mas também em verdade, né? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje o cristão, ele pode adorar em espírito, né? Porque, como disse, ele pode adorar em espírito porque o Espírito Santo, ele habita em nós, né? A partir da aceitação de Jesus, a partir do recebimento do Senhor, a partir do momento em que decidimos, né, por ser obedientes ao Senhor e à sua palavra, o Espírito Santo habita em nós. Mas, pasmem, se a sua adoração, se a minha adoração, ela não estiver conforme o que diz a palavra de Deus, essa pessoa ela não estará adorando em verdade. Ela não estará adorando em verdade. Isso é importante. Né? E a adoração, ela deve estar em conformidade com aquilo que diz a palavra de Deus. Né? E por que eu digo isso? Porque Jesus ali ele se dirigia a 3 grupos de pessoas, como disse. Primeiro, como já acabamos de dizer, aos judeus.
mas também se dirigia aos samaritanos. Jesus estava falando com uma mulher samaritana, né? E os samaritanos, eles tinham uma maneira diferente de adorar. E essa maneira diferente de adorar dos samaritanos era uma maneira criada por eles mesmos. Veja que essa maneira criada por eles mesmos faz com que eles se distanciem daquilo que a palavra de Deus orientava e orienta na questão da adoração. É muito importante que a nossa adoração, né, os samaritanos daqueles dias, como disse, eles criaram uma maneira própria de adorar e até hoje eles adoram num lugar chamado Gerizim. No lugar chamado Gerizim. E até hoje ainda existem os samaritanos, não é? E até hoje esses samaritanos adoram nesse lugar chamado Gerizim e, volto a dizer, adoram de uma maneira criada por eles mesmos. Contextualizando isso, né, essa questão dos samaritanos criarem para si uma própria adoração, contextualizando isso para os nossos dias, entenda que hoje há muitas misturas, né? E tem muita gente criando maneiras de adorar. Ah, porque eu tenho que adorar diante de um elemento A, eu tenho que adorar como se adorava lá na lei, né? Como se adorava lá no Antigo Testamento. Né? Veja que atualmente o único documento que atesta, que nos mostra a vontade de Deus quanto à adoração são as epístolas dos apóstolos. É o único documento que atesta como de fato deve ser a verdadeira adoração. Né? Por quê? E por que isso? Porque se você ler a carta de Hebreus, toda a carta de Hebreus, do primeiro até o último capítulo, ela nos orienta a não adorarmos como se adorava no Antigo Testamento. Não que não haja importância nisso, há uma importância, claro que existe uma importância. Porém, a adoração realizada no Antigo Testamento, ela foi válida lá para o Antigo Testamento. Hoje, segundo a Bíblia, não se pode adotar a adoração que era realizada no Antigo Testamento nos nossos dias. Se você, volta a dizer, se você ler a epístola do escritor aos Hebreus, toda essa epístola, ela orienta como deve ser feita a adoração no Novo Testamento, ou até melhor, que ela orienta que a adoração do Antigo Testamento ela não deve ser aplicada no Novo Testamento, né, por conta de todos aqueles elementos, né, do Antigo Testamento, né, os holocaustos, a forma como era feita a adoração. A adoração no Novo Testamento, ela é diferente daquela adoração que era praticada no Antigo Testamento. Então, é importante que esse ensino de Jesus quanto à questão da adoração que era praticada pelos samaritanos e que continua ainda sendo praticada, como disse, no lugar chamado Gerizim, ela não atinge aqueles que querem de fato, aqueles que buscam de fato adorar em espírito e em verdade. Porque toda adoração que foge àquilo que a Bíblia orienta é uma adoração feita de forma errada, é uma adoração feita de forma errônea. Há pessoas que misturam elementos do judaísmo com elementos do cristianismo, né? Há pessoas que fazem essa mistura e que ao invés de, ou melhor dizendo, em vez de
serem edificados na sua adoração, eles acabam se tornando ainda mais confusos e com dúvida se devem fazer daquela forma ou de outra forma. Esses dias que se fala muito em lugar secreto, né? E aí, né, existem as diversas maneiras aí, mas Jesus já falou disso, né? Jesus, quando falava acerca da forma como deve ser feito isso, hoje o chamado lugar secreto, Jesus falando no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e no versículo 6, ele fala que o teu aposento, né, é esse lugar secreto, onde você entra no teu quarto ou no teu aposento, fecha a porta e o Deus que te vê e te ouve, né? O texto fala que te vê em secreto, né? Essa é uma adoração. Então a adoração, ela vai muito mais do que o exterior, muito mais do que movimentos, muito mais do que puras canções, né? Muito mais do que elementos de adoração. É por isso que a nossa declaração de fé, ela fala claramente de que a nossa adoração, a adoração no modelo bíblico, né, ela não depende de nenhuma representação visual, né? E quando fala-se de representação visual, né, não depende de nenhuma imagem, não depende de nenhuma fotografia, não depende de nenhuma foto, não depende de nenhuma arte feita por um artista qualquer, de nenhuma obra de gesso, de cerâmica, seja de que matéria-prima for. Então a nossa adoração verdadeira, ela não depende destes elementos, ela não depende disso. Então é importante que nós saibamos. E uma coisa, me permita fazer um adendo aqui. Quando a gente fala de elementos visuais, né, somos remetidos à questão da idolatria. E idolatria, ela não está ligada só à questão da imagem, do elemento visual ali, né? A questão da pessoa, né? A questão de uma pessoa, de um líder, de um pastor, de um cantor, de alguém que ensina, né? Todas as vezes que eu faço essa verdadeira adoração a um líder, a adoração a um cantor, isso é idolatria. Eu dependo daquela pessoa. Ah, se o pastor estiver, eu vou para o culto. Se o pastor não estiver, eu não vou para o culto. Ah, aquele pastor de verdade prega. Ele é um grande pregador. Ele é o homem de Deus. É ele que faz a diferença. Não, quem faz a diferença na vida do crente e na vida da igreja é Deus. Não é homem algum, não é cantor nenhum, não é líder algum. Quem faz a diferença e a verdadeira adoração não deve estar aliada a nenhum elemento, a nenhuma questão visual, como também a nenhuma pessoa, a ninguém. A verdadeira adoração, ela está voltada, ela deve estar dirigida somente a Deus e a mais ninguém. Se a minha caminhada cristã, ela está alicerçada na pessoa de um homem, está errado. Se a minha caminhada cristã, ela está alicerçada na pessoa de um grande líder, está errado. Porque esse grande líder, ele pode errar. Esse pastor, ele pode errar. Como todos estamos sujeitos. A Bíblia diz que todos estamos sujeitos às mesmas paixões de Elias. Então não há por que eu ficar a idolatrar ou achar que uma determinada pessoa
Eu devo respeitar, claro, eu devo respeitar a minha liderança espiritual, aquele que Deus, ou aqueles que Deus escolheu para serem meus líderes espirituais, né? Me orientarem nas questões de ministério e até em aconselhamento espiritual. Eu devo respeitar essas pessoas, entender que são pessoas escolhidas por Deus para darem direção, para aconselharem, né, para serem pastores, para serem líderes. Isso é importante. Mas de maneira nenhuma eu devo achar que essas pessoas são tão importantes quanto Deus. Que qualquer escrito, né, que um escrito qualquer é superior à palavra de Deus. É superior àquilo que a palavra de Deus diz. Né? Então, todas as vezes que isso é feito de forma confusa, né? Todas as vezes que isso é feito, que eu inverto essa verdadeira adoração, que deve ser direcionada só a Deus e a mais ninguém, aí eu devo passar a ter mais atenção, porque a verdadeira adoração, a adoração em espírito e em verdade, a questão da verdade que está sendo dita aqui, essa verdadeira adoração em verdade, ela deve estar dentro daquilo que a palavra de Deus diz. Se entrar em conflito com aquilo que a palavra de Deus diz, não é de fato uma verdadeira adoração. É uma adoração como a adoração dos samaritanos, que inventaram um jeito de adorar, e hoje tem bastante gente, tem muitas pessoas, existem muitos grupos, existem muitas pessoas aí inventando o jeito de adorar. E a verdadeira maneira de adorar é aquela que está contida na palavra de Deus. Mas vamos adiante para a gente poder entender ainda melhor algumas questões dentro da nossa declaração de fé. E aqui, dentro da declaração de fé, tem pontos importantes aqui. Um deles, ainda dentro da questão da adoração, é que a adoração ela é pública e coletiva. Pública e coletiva, né? Nós nos reunimos como corpo de Cristo. E o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 18, no versículo 20, esse texto diz que onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, disse Jesus, aí estou eu no meio deles. Então, essa adoração pública e coletiva, ela fala também da questão da adoração no santuário, da questão da adoração no templo, da questão da adoração no culto familiar, da questão da adoração do culto nas casas. Independente do local aonde se reúna um grupo de pessoas para cultuar ao Senhor, para ali adorar ao Senhor, a promessa de Deus é que o Senhor estará ali no meio deles. É um lugar de adoração. É uma adoração pública, porque está sendo público, não é? Portas abertas, aonde há liberdade para as pessoas que desejarem, né, acessarem aquele lugar, não é? Onde as pessoas que convidadas ou não, é um lugar onde há acesso público e onde há uma reunião coletiva de pessoas. Pessoas que se reúnem ali no mesmo propósito, no propósito de adorarem ao Senhor, né? E sempre deixando muito bem claro que essas reuniões, elas devem ser feitas, como diz a Bíblia, não é? Devem ser feitas com ordem e com decência. Volto aí à questão, né, da maneira como adorar, né? Tem muita gente que... E a adoração, né, ela é feita de maneira, né, espontânea, né? Ninguém pode
obrigar alguém a adorar. A adoração é feita de maneira espontânea. Eu adoro com espontaneidade. E adoro porque não só por aquilo que o Senhor faz, né? Eu louvo por aquilo que Ele faz, eu o adoro por aquilo que Ele faz, mas também eu o adoro por aquilo que Ele é. Né? E essa adoração feita com ordem e decência deve ser muito bem observada, porque há pessoas que acham, né, ainda acham, né, que por estar na presença de Deus, ou porque o Espírito Santo as tomou, né? Veja, uma pessoa que recebe, que tem o Espírito Santo, né, e que recebe a alegria, que recebe o incentivo, que recebe o poder do Espírito Santo, não é uma pessoa que fica fora de si. Ela sabe exatamente o que ela está fazendo. Quem fica fora de si quando recebe é aquela pessoa que fica possessa de demônios, né? Que fica, usado o termo mais coloquial aí, o endemoniado. A pessoa cheia do Espírito Santo, a pessoa que recebe a presença do Espírito Santo, ela está dentro de todas as suas faculdades mentais e emocionais. Ela não perde esse controle. Então, pessoas às vezes que fazem que fazem alguns movimentos que são até estranhos para o contexto da igreja, deviam observar um pouco mais esse texto que fala sobre ordem e sobre decência. É bem verdade que o Espírito Santo é que tem o controle no momento da reunião, no momento do culto. Ele é o Senhor da reunião, Ele é o Senhor da igreja. O Espírito Santo é Deus, né? Então Ele faz o que Ele quer, da maneira como Ele quer. Mas a palavra de Deus, ela sempre é criteriosa quanto a essas questões também, né? E uma coisa importante, nenhuma prerrogativa é dada a anjos, né? Essa questão dos anjos e nem a seres humanos. Perdoe. O livro de Isaías, no capítulo 48, no versículo de número 11, diz que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Isso é importante. A glória de Deus, ela não é dividida com anjos, a glória de Deus não é dividida com pessoas, com aquele homem, com aquela mulher que acha que é dotado de superpoderes, de coisas semelhantes. Veja, Deus não dá a sua glória a ninguém. É claro que nós pentecostais, nós cremos nos dons, nós cremos nos talentos, cremos em tudo isso, né? Cremos em tudo isso. Porém, sabemos que com relação à adoração, que é o assunto em questão, quanto à adoração, Deus não divide a sua adoração, a sua glória com ninguém. Então, na adoração pública, a oração, né, os cânticos, o ofertório, a pregação, e o exercício dos dons espirituais, tudo isso, irmãos e irmãs, tudo isso, um culto, o culto e a sua liturgia, né, o momento da oferta, o momento dos testemunhos, da pregação, do cântico, tudo isso é feito para a glória de Deus, não é feito para a exaltação de ninguém. Ah, o grande pregador agora vai pregar. Eu particularmente conheço lugares que quando chega uma determinada pessoa tem que parar tudo. Se estiver cantando, para de cantar. Se estiver ofertando, para de ofertar, né? Eu entendo que deve-se haver respeito, consideração àquela liderança, ou aquele líder, ou aquela líder.
mas determinados exageros me estranham. Está cantando, tem que parar de cantar. Está ofertando, tem que parar de ofertar. Ah, porque chegou a tal pessoa, porque chegou aquela pessoa, aquele indivíduo, aquela pessoa que é uma pessoa assim, ou que detém uma certa liderança. Toda prerrogativa, toda prerrogativa de líder, quando eu digo toda prerrogativa de adoração, ela deve ser única e exclusivamente ao Senhor. É claro que existem algumas questões importantes, né, de respeito, o líder chegou, né, como nós fomos educados no nosso berço, né? Se você estiver sentado e for cumprimentar uma pessoa, denota a educação você se levantar para cumprimentar aquela pessoa. Denota educação, respeito por aquela pessoa que está lhe cumprimentando. Tudo isso não nos é estranho, né? Tudo isso faz parte das chamadas boas maneiras, de uma educação. Tudo isso é belo, deve ser feito, é exemplar. Mas aquilo que corre aos exageros, né, de ter que parar tudo, ter que deixar de fazer algo porque alguém está ali, beira o extremismo, se não há uma predileção exacerbada e exagerada, que se não tomar cuidado, alguns passam a adorar aquela pessoa como se fosse o intocável, a intocável, o detentor de todos os dons, até porque já existem alguns que acham que têm todos os dons, eles são melhores do que Paulo, eles detêm todos os dons. Então isso é muito, muito, muito perigoso, né? A primeira epístola de a primeira epístola de Pedro, no capítulo 4 e no versículo de número 11, diz assim: para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Esta é a orientação do apóstolo Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 4 e no versículo de número 11. Nós entendemos que a adoração pública é um encontro com Deus para um diálogo, né? Um encontro que o cristão faz para um diálogo. Nós conversamos com Ele por meio das nossas orações, cânticos e ofertas, e Deus fala conosco. É quando nos reunimos, não é? Quando falamos da reunião pública, nos lembramos de imediato do templo, da igreja, aonde nós nos reunimos ali de forma pública, né? E nesses dias, amados e amadas, né? Esses dias que estamos voltando parcialmente às nossas reuniões presenciais, por conta dessa pandemia que assola todo mundo, estamos sentindo, né, o quanto faz-nos falta a adoração pública, né? O quanto nos faz falta isso, o quanto nos faz falta estarmos congregando juntos, né? E se nós trazermos à memória os momentos antes da pandemia, onde podíamos reunir-nos publicamente e ali também manifestar o nosso carinho aos nossos irmãos, né, os abraçando, os cumprimentando na hora de chegar, na hora de sair, né, aquela manifestação de carinho pública, nós temos entendido quanto isso nos faz falta.
né? Quanto à adoração pública, o quanto estar na igreja, o quanto, não só na igreja, né? A adoração pública, ela também fala daquelas reuniões nas casas, nos lares, até porque a Assembleia de Deus cresceu assim, né? Quem dos mais antigos não se lembram dos cultos nos lares? No interior a gente chamava de culto doméstico, né? Culto caseiro, né? Culto caseiro. Quem não se lembra, né? E essas reuniões públicas, né? Hoje elas já não são, pelo menos neste momento, nós acreditamos e cremos que isso vai passar, isso se Jesus não voltar antes, não é? O quanto isso nos faz falta. Então a adoração pública e coletiva está muito ligado, totalmente ligado ao que acabamos de dizer aqui. Nós vamos continuar aqui porque o segundo ponto é tão importante quanto os demais. Fala da adoração individual. Né? Da adoração individual. Reunir-se publicamente, coletivamente, é importante? Extremamente importante. Há um grupo aí de irmãos que falam da reunião da igreja, mas que não tem igreja, porque eles não acreditam na igreja local. Mas nós, né, cremos na igreja local e damos importância à igreja local. Sabemos da importância da igreja local. Mas esse ponto que acabei de citar aqui, a adoração individual, né, ele fala da adoração no sentido de nós crentes individualmente, né, da nossa adoração individual em todo o tempo. E aí a gente volta para o Evangelho de João, no capítulo 4, né, o capítulo 4 do Evangelho de João, e o versículo 23 diz assim, Jesus dizendo, né, a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. A verdadeira adoração é aquela que nasce no nosso coração, é aquela que nasce em nós sem que ninguém peça isso. Ela nasce na nossa adoração, o nosso coração, desculpe, às vezes por coisas simples, né? Por um amanhecer, por abrirmos os olhos pela manhã, por sabermos que o Senhor nos deu a oportunidade de mais um dia, pelo término do dia, quando agradecemos a Deus por aquele dia que está terminando, por coisas simples, né? Pelo trabalho, pela saúde, por essas coisas. Essa adoração verdadeira, ela nasce do nosso coração sem que ninguém peça. O crente agradecido, o cristão agradecido, ele adora a Deus por tudo aquilo que ele faz. E como diz a canção, ele adora independente das circunstâncias, né? Ele adora a Deus independente das circunstâncias. E essa adoração é expressa também pela obediência que se tem à vontade e à palavra de Deus, sendo percebida no testemunho individual de cada crente. Né? A verdadeira adoração ou a verdadeira espiritualidade, elas são avaliadas exclusivamente pelo exercício dos dons espirituais. Né? E essa adoração é uma atividade espiritual e precisa ser efetuada pelo poder e pelo fruto do Espírito Santo na formação do caráter cristão e na vida do adorador. Então, essa questão individual está muito ligada, está muito direcionada àquele momento que ninguém vê. Que só Deus vê. Então eu não estou na igreja, eu não estou em uma reunião coletiva com os meus irmãos, eu estou no meu quarto, eu estou no meu leito, eu estou caminhando na rua,
eu estou me dirigindo ao meu trabalho, estou saindo do meu trabalho e eu o adoro. Eu no meio da rua, então eu levanto as minhas mãos e começo a adorar? Não necessariamente. A sua vida, o seu testemunho de vida é uma adoração. É aí que está ligada a questão da adoração individual. A maneira como você trata os seus colegas de trabalho, a maneira como você trata a sua família, a maneira como você trata os seus entes queridos, a maneira como você se porta no seu trabalho, aquilo que a sua boca profere, a sua vida é uma adoração, e é uma adoração individual. Aquele momento em particular que você tem com Deus, que você para falar com Deus, que você reserva para falar com Deus. Aquele momento que você tem e que algumas pessoas dizem que é tempo gasto com Deus. Eu não vejo como tempo gasto, eu vejo como tempo investido em Deus. Porque vida espiritual não é gasto, vida espiritual é investimento. Então aquele momento que eu paro para ler a minha Bíblia, aquele momento que eu paro para ler um bom livro que vai edificar a minha alma, aquele momento que mesmo que eu esteja no transporte público, eu estou ali meditando na palavra, ligado em Deus, vigiando, né, agradecendo a Deus por aquela oportunidade. Então é uma adoração. Que adorador, né? Me permita, e se isso de alguma maneira, meu irmão, lhe ferir de alguma forma, peço que me perdoe. Mas eu vejo a igreja, às vezes, com algumas invencionices que me fazem pensar. Né? Agora é o momento da adoração. Será que a igreja tem momento da adoração? Será que o culto inteiro não é um momento de adoração? Será que a minha vida inteira não é uma vida de adoração individual? Será que aquela pessoa que está passando pela calçada, aquele homem, aquela mulher de Deus, que está ali dentro daquele transporte público, que está dirigindo o seu veículo e que anda com Deus, ele não está adorando ali? Ou eu tenho que esperar um momento do culto público para adorar? Ao momento da adoração. Eu acho isso parece ser bonita a palavra, a gente espiritualiza isso até demais, né? Espiritualiza isso demais, quando na verdade a vida do crente não é um momento, né? É como se o dia de ser mais espiritual é o domingo, porque o domingo tem culto. Então, no domingo eu visto a roupa de missa e vou para o culto. Então, no domingo eu sou espiritual. Agora, na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, não, porque não tem culto. Então, eu vou ser espiritual na ceia, eu vou ser espiritual no domingo, porque tem culto. Não, não é isso que a Bíblia ensina. Então, a adoração individual, ela está muito ligada a essa questão da pessoa, da sua individualidade, do seu momento particular com Deus, né? E como diz aqui a nossa declaração de fé no seu último parágrafo, e eu vou ler esse parágrafo inteiro porque acho muito importante, entendi que isso é muito importante, diz aqui: na adoração individual buscamos a santificação pessoal, servindo a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, a santificação pessoal. A minha santificação não depende do irmão A, do irmão B. Né? É bem verdade que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como é que isso vai acontecer? Como é que essa fé, né, vai ser acrescentada e desenvolvida em mim? Através da leitura e da audição da palavra. Mas no que se refere à santificação pessoal, isso está ligado ao particular, ao individual da pessoa com Deus. Ela se conhece.
E é isso que muitas vezes ela vai colocar sobre o altar para que seja queimado, para que Deus possa ajudá-la a vencer aquela questão particular, porque todos nós temos que ter essa individualidade, essa particularidade com Deus, porque nos conhecemos. Sabemos exatamente aquilo que é o nosso ponto fraco, que é a nossa fraqueza, que precisa ser desenvolvido, que precisa ser trabalhado. Às vezes é uma maneira de falar, às vezes é uma forma de agir, às vezes é um hábito, alguma coisa. Então, isso deve ser detectado em nós e melhor, abaixo de Deus, melhor do que nós mesmos, não há ninguém que conheça. E isso eu coloco diante do altar, eu faço como diz o hino, né? Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Então, quando eu faço isso, quando eu faço esse exame introspectivo e entendo que mais do que no culto, aonde as pessoas me veem, eu tenho que ter também um momento de individualidade com Deus, eu faço disso a minha adoração individual. Mas veja que o terceiro ponto da nossa declaração de fé fala sobre os elementos do culto. E a nossa declaração de fé ela diz que havia diversos elementos na adoração nos tempos do Antigo Testamento. Como oração, sacrifício, louvor, cântico. Isso fazia parte da liturgia judaica. Né? Há um texto na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, e no versículo de número 26, que diz assim: Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Veja que esses são os elementos do culto, né? Como no nosso culto, onde nós nos reunimos, né? Quando nós nos reunimos no culto, né, temos cântico. Quando nos reunimos no culto, nós ofertamos. Quando nos reunimos, nós dizimamos. Alguém, quando tem um testemunho, ela testemunha. E o testemunho edifica a fé dos demais. Tem oração. Tem leitura da palavra. E tem a exposição da palavra, a pregação da palavra. E nesse quesito exposição da palavra, que é um elemento do culto muito importante, tão importante quanto os demais elementos do culto são importantes, como o cântico é importante, como a oração é importante, a exposição da palavra deve ser de fato feita a exposição da palavra. E não ler um texto só para preencher. O que infelizmente muito se faz, é que aquela pessoa que vai fazer a exposição da palavra, muitas vezes ela lê o texto e na hora de expor, ela não expõe nada daquilo que foi dito. É a questão da ordem e da decência. Aquele que faz a exposição da palavra, ele lê o texto que ele vai tomar como base para a exposição e ele expõe baseado naquele texto que ele leu. Infelizmente, alguns desavisados por aí fazem a leitura de um texto e expõem testemunho, expõem experiência, expõem tudo menos aquilo que foi exposto, o que foi lido. Isso deve se tomar extremo cuidado, porque a igreja, né, ela espera algo, né, no momento da exposição da palavra. Por isso diz a Bíblia aqui, né, faça-se tudo para a edificação. Se aquele cântico é um cântico qualquer, que fala de tudo menos de Jesus, tem muito hino aí, entenda hino entre aspas, que fala de tudo. Fala da natureza, fala do passarinho,
fala do girassol, fala de tudo, menos de Jesus. E eu aprendi que a verdadeira teologia começa em Jesus e termina em Jesus. Uma teologia que foge disso, ela é uma teologia falsa. Ela começa na cruz e termina na cruz. Ela começa em Jesus e termina em Jesus. E aí tem muita adoração em forma de cântico, que fala de tudo. Fala da alegria, fala do passarinho, fala da árvore, fala da natureza, mas não fala de Jesus. Se o Cristo que nós pregamos é um cristocêntrico, ele é o centro de todas as coisas, ele é o centro da adoração, ele é o centro da nossa vida, ele é o centro da família, ele é o centro da igreja, ele é o centro da nossa adoração. Então, esses elementos do culto, eles devem ser elementos aonde se obedeça essa questão importante, onde se termina esse texto. Faça-se tudo para edificação. Para edificação do irmão, da irmã, daquela pessoa, daquele obreiro que está ali cultuando ao Senhor e que quer cultuar com sabedoria, que quer adorar com sabedoria, que quer adorar e que quer ser edificado com aquilo que acontece no culto, com os elementos da adoração. Né? A nossa declaração ainda diz que nós entendemos que a adoração está incompleta na falta de pelo menos um desses elementos, exceto se as circunstâncias forem desfavoráveis ou contrárias. Né? Existem muitas igrejas, né? Em alguns lugares, eu por bondade de Deus dirigi, liderei algumas igrejas no interior do estado, e muitas vezes no interior não tem todas as facilidades que tem a cidade grande, que tem uma capital como São Paulo. Eu me lembro de oportunidades que não tinha músico na congregação, que tinha poucos irmãos, né? E que não tinha um departamento de crianças, que não tinha lá um grupo de irmãs do círculo de oração, e que fazia essa ausência de departamentos, fazia com que o culto tivesse um período menor do que aquele que nós estamos acostumados de 1 hora, 1 hora e meia. Né? E aí, às vezes, o culto terminava com 1 hora, às vezes até menos, porque a necessidade daquele momento, né? Tive experiência de estar dirigindo um culto e começar a chover e começar a pingar no teto, pingava de tal maneira que não dava para poder continuar o culto. Então tive que terminar o culto ali, fazer uma oração e despedir os irmãos para casa, para poder não nos vermos todos molhados por conta daquela situação. Né? Então, dependendo da situação, né, existem situações diferentes, mas numa estrutura bem organizada, num lugar bem organizado, aonde há departamentos, aonde há irmãos que louvam, onde há irmãs que cantam, onde há grupos que cantem, onde há músicos que executem, né? Não há por que não haver naquele lugar de reunião pública e coletiva, não há por que não ter ali cânticos, orações, testemunhos, né? Não há por que ter a ausência desses elementos importantes que fazem parte dessa adoração ali, dos chamados elementos do culto aí. E o último ponto aqui, né, tão importante quanto os demais, a oração. Né? E segundo a nossa declaração de fé, ela deixa claro que a oração é o ato consciente,
pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele. Primeira a Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo de número 17, esse texto é bem curto, mas é a base para essa questão. Orai sem cessar. Então, a oração é falar com Deus. E a oração individual, privativa ou congregacional, ela deve ser um hábito de todo cristão. Essa comunicação com Deus. Porque orar, como diz a canção, orar a Deus é falar com Ele. Né? Falar com Deus é uma oração. Né? Seja pública, na igreja, né, onde há os momentos de oração pública, aquele momento que aquele cristão mais fervoroso, mais necessitado, mais desejoso da presença de Deus, algumas vezes ele reserva um momento, ele chega na igreja um pouco mais cedo para falar com Deus, para orar ali ao Senhor. Sabemos que na nossa denominação nós temos grupos específicos de oração e reuniões específicas de oração, né, onde os crentes se reúnem para especificamente orar a Deus, essa chamada oração, isso a chamada oração pública, onde na nossa denominação temos os círculos de oração, aonde nós, assembleianos, temos por hábito e por costume, ao chegarmos na congregação, ao chegarmos na igreja, dobrarmos os joelhos e orarmos a Deus por alguns instantes, por algum tempo. Né? É um hábito muito bom. E infelizmente, dentro da nossa denominação, essa questão do dobrar os joelhos para orar ao chegar na congregação, parece que em alguns lugares se perdeu. As pessoas chegam, conversam, batem papo, vendem natura, fazem diversas coisas, mas perdeu-se esse hábito. Eu sei que isso não está na Bíblia, mas sei que isso é um bom hábito, é um bom costume, que nós, assembleanos, temos bons costumes, bons hábitos, que em nada, né, tira a edificação, né? Mas em alguns lugares hoje já não se faz mais isso, né? Usando como muleto, como desculpa de que o cristão se vê individualmente. Sim, é verdade, o bom cristão se vê individualmente, né? Naquele momento que ninguém vê, né? E isso não faz ninguém, entenda-me, isso não faz ninguém mais ou menos crente, a questão desse hábito, né? Mas é um bom hábito que poderia permanecer, né, que deve permanecer e se em alguns lugares se perdeu, em outros, e na grande maioria deles ainda se preserva, e isso é muito bom. Então a oração faz parte. Tiago capítulo 5 e versículo de número 16 diz que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos, né? Então, a oração, ela é feita por todos. A oração intercessória pela família, pelo país, pelas nações, pela igreja, pelos nossos pastores, pelo nosso ministério. Enfim, a oração faz parte de uma vida de adoração. E por final, o jejum, né? A nossa declaração de fé fala sobre o jejum, e o jejum é uma prática frequente entre nós,
na vida diária dos crentes individualmente e também em reuniões de culto com objetivo específico, como acontecia nos tempos bíblicos. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, nos versículos de número 2 e 3, diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. O jejum bíblico, ele é a abstinência de alimento acompanhado de uma atitude pessoal de contrição. Dedicação e devoção por certo tempo, com o propósito de afastar-se para buscar a Deus e dedicar-se a Ele de maneira exclusiva. Então não é só a abstenção de alimentos. O jejum, ele vem acompanhado de um momento de contrição, de um período de contrição, de um período de dedicação ao Senhor, buscando em Deus, apresentando a Deus aquele jejum. Então, o jejum bíblico, como diz aqui, além da abstenção de alimentos, também é o oferecer-se a Deus por um período em momentos de consagração. É uma decisão pessoal que cada crente faz. O jejum, ele pode ser absoluto ou ele pode ser parcial, Absoluto quando a abstenção envolve não comer e nem beber. Nesse caso, as escrituras são específicas, Efésios 4:16 diz assim: E jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Efésios 4:16, esse foi o jejum de Saulo de Tarso, melhor dizendo, o jejum aqui de Efésios, desculpe, não é Efésios, aqui, Esther 4:16, perdoe-me. E o jejum que Paulo, aí sim, Paulo, ainda como Saulo, Atos 9:9, esteve 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. O jejum parcial é geralmente a abstenção apenas de alimento sólido. O ato de jejuar é sempre acompanhado de oração. Então, é importante esse último parágrafo. O ato de jejuar é sempre acompanhado de oração. Porque só se abstém do alimento, o jejum total ou parcial, é apenas uma abstenção, nada além disso. Por isso que o ato do jejum, ele tem que estar acompanhado de outros elementos importantes, como a oração, como o entender que é um período em que eu me entrego a Deus, eu me entrego ainda de forma maior a Deus, na intenção de me oferecer ao Senhor. Então, a declaração de fé que nós estamos estudando, quando trata da adoração, ela trata das questões que acabei de passar aos irmãos e às irmãs aqui nesta manhã. Eu espero de verdade que tenha sido bem claro a todos os irmãos e irmãs. É claro que, apesar de estarmos estudando a nossa declaração de fé, esse assunto não se esgota aqui, muito a se dizer sobre este assunto, e nesse tempo que temos dentro da EBD não é possível falar sobre todo o assunto. É um assunto que tem muito conteúdo, mas eu espero de verdade que tenha sido de bênção aos irmãos. Para mim é um tempo de bênção, é um tempo que também aprendo quando tenho a oportunidade, e oportunidade essa que tem me sido dada pelo meu pastor setorial, o pastor Fábio, a quem agradeço
pela honra e pelo privilégio de poder estar aqui falando aos irmãos, ao nosso superintendente setorial, ao pastor Josué, ao presbítero irmão Roberto e aos demais irmãos responsáveis pela escola bíblica dominical de nosso setor. O próximo capítulo a ser estudado dentro desse assunto que é a nossa declaração de fé é o capítulo de número 16, que fala sobre a igreja e o Estado. E eu tenho certeza que será de grande bênção e de grande valia aos irmãos também. Lembrá-los que hoje, domingo, considerado no mundo cristão como o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, no mundo ocidental, considerado como o primeiro dia da semana, temos culto logo mais às 18 horas. Cultos presenciais e online. Em nossa sede, na Rua Nunes Balboa, onde será realizado o culto da família e também nas congregações de nosso setor. Eu, particularmente, ali em Vila da Lila, onde estamos ali por bondade de Deus, por direcionamento dos nossos pastores, do meu pastor setorial, pastor Fábio Tenório. Estamos ali servindo a Deus, ao ministério e também aos irmãos ali na abençoada congregação de Vila da Lila, onde teremos também culto presencial e culto online também. E os cultos online em suas respectivas páginas no Facebook. Então, convido-os a nesta noite, nesses dias frios que tem feito, nesses dias, a também poder estar conosco congregando, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a você. Uma vez mais, o meu agradecimento ao pastor Fábio, ao nosso irmão pastor Josué, e também ao presbítero irmão Roberto, que nos dão esta confiança e nos facultam essa oportunidade de estarmos aqui falando da declaração de fé na nossa escola bíblica dominical. Vamos orar, vamos falar com Deus. A escola bíblica dominical, irmãos, também é um lugar da presença de Deus. É um lugar também de adoração. É um lugar onde também adoramos. Não é o fato de estarmos estudando a palavra que não seja adoração. É adoração. Porque somos todos adoradores. Somos todos adoradores. Então, o convido também a adorar na Escola Bíblica Dominical todos os domingos pela manhã, às 9 horas da manhã. Vamos orar, você que está aí em seu lar, no local onde você estiver. Deus conhece a sua necessidade, Deus conhece aquilo que você precisa. Se é saúde, Jesus é o médico dos médicos. Se é emprego, Jesus é aquele que tem portas para te abrir. Se é uma necessidade, Ele é o Jeová Jirê, o Deus proverá, aquele que não deixa faltar nada. Se é a ausência de um amigo, Jesus é o melhor amigo. Ele é aquele que preenche todos os vazios. Ele é o motivo da nossa paz. Então, se firme em Jesus. Fixe-se, ou tenha o seu olhar fixo em Jesus. Eu tenho certeza que Ele tem o melhor para a sua vida. Vamos falar com Deus. Querido Deus, Senhor, queremos lhe dar graças pela oportunidade ímpar que o Senhor nos deu nesta manhã. Quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio de poder estarmos estudando aqui a sua palavra. Ó Senhor, que bom poder estar na sua presença. Agora, Jesus, quero lhe pedir em favor de cada irmão que comigo esteve aqui nesta manhã, e aqueles que não puderam estar também. O Senhor sabe de todas as coisas. Abençoa, Senhor, a tua igreja,
aqui no setor 111. Senhor, o teu servo, o pastor Fábio, a sua família, a irmã Mônica, o Nicolas, Senhor, aos superintendentes da Escola Bíblica Dominical, ao pastor Josué, ao presbítero irmão Roberto, aos demais irmãos, a secretária irmã Dilma e os demais irmãos que fazem da Escola Bíblica Dominical uma bênção. Agora, Senhor, quero te pedir também pelo restante deste dia, abençoa. E se porventura o Senhor não voltar neste período, abençoa também os cultos que serão realizados durante esta noite. Ó Senhor, sê conosco e te somos gratos por tudo. Em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho. Amém. Você pode dizer amém aí na sua casa, no lugar onde você está. Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua vida. E domingo que vem, permitindo Deus, estaremos juntos uma vez mais na Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus, em nome de Jesus.